Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o novo tema do canal Família na Plenitude. O tema é esse que está na tela aí: 2000 anos de ignorância sobre a Bíblia na igreja. Que igreja? A igreja que vocês sabem aí, né? É isso aí, essa igreja aí. 2000 anos de ignorância sobre a Bíblia na igreja. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar cada dia mais no conhecimento da verdade. Vamos, né, irmão? É isso aí. Então vamos pedir àqueles que não são inscritos que façam a sua inscrição aí agora. Pode fazer sua inscrição agora de graça, tá bom? Pode tocar agora aí abaixo aí, inscreva-se no canal, ative o sininho na opção todas, comente, compartilhe e envie esse vídeo para os seus amigos. Então o tema está na tela, vamos começar. Ah, sim, lembrando, quem desejar fazer parte de um grupo de WhatsApp, me avise aí no número que está na descrição do vídeo de hoje, e vocês poderão participar de um grupo e também receber os links das mensagens. Se desejar, me peça que eu envie o local para que você receba o link, tá bom? Um grande abraço, vamos começar agora o nosso tema de hoje. Então o tema de hoje, meus irmãos, ele promete esclarecer, tá? Nos esclarecer coisas que nunca vão falar num lugar denominado igreja. Nunca vão falar isso, o que nós vamos apresentar aqui hoje. Primeiramente, nós precisamos dizer que a Bíblia não é um manual, né, de formas de aplicar nessas associações evangélicas e católicas dogmas em que o povo ficará submetido com líderes sobre eles, denominados bispos ou pastores ou padres. Parece que tem que ser assim, mas não é. Ninguém hoje precisa se submeter a essas coisas. São desnecessárias essas coisas para o nosso tempo. Foge ao contexto da aplicabilidade. E ainda tem mais, meus irmãos, essas coisas vão de encontro aos próprios ensinos do Cristo, do Mashiach de Israel, em Mateus 20, 25 a 28, onde diz o seguinte: o mestre, pois, chamou-os para junto de si, e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos sirva, né? E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 25 a 28. Então, meus irmãos, o tema de hoje, o intuito de nossa apresentação não é confrontar com ofensas, né? Ou causar desgaste desnecessário a ninguém que pertence ao sistema religioso, que se diz igreja aí, né? Mas falar que na igreja eles não vão falar que igreja foi uma palavra inventada a partir do 3º século. Eles não vão falar isso na igreja. Com finalidade, né, na verdade, essa palavra foi inventada no 3º século com finalidade de ludibriar o povo descendente e remanescente, né, como a gente diz, do último dia da nação judaica. Último dia da nação judaica? Sim, último dia da nação judaica. Quando houve a destruição de Jerusalém e a queda do seu templo. Mas quase sempre os chamados cristãos, né, de nosso tempo passam os olhos sobre o texto de Mateus 24, onde Cristo adverte a seus discípulos o seguinte: vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo o mestre se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual o sinal será da tua vinda? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24, 2 a 3, né? Vamos continuar. Então, meus irmãos, antes da destruição do templo e do fim da nação judaica, no 1º século, o evangelho já havia sido pregado em todo o mundo. Sim, o evangelho já havia sido pregado em todo o mundo, naquele mundo habitado, no mundo considerado habitado nos tempos dos apóstolos,
como disse o apóstolo Shaul, né, Paulo, em Colossenses 1:23. Permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Shaul, me tornei ministro. Colossenses 1:23. Então, meu irmão, por causa dessa pregação do evangelho a toda a criatura do Império Romano, no Império Romano, se formaram então naquela época comunidades dos que creram naquela palavra, que se reuniam, na verdade, nas casas. E eram as congregações que se formaram a partir dali, de então. Essas foram as pessoas que se reuniam nas famílias, se reuniam em famílias, né? Nas casas que depois tiveram os descendentes, que no terceiro século, Constantino, o príncipe, o imperador, determinou que passassem a se reunir diante de um único líder denominado Papa. Então aqui, no terceiro século, na verdade, o nascimento da igreja. Alguns vão estranhar, como assim você está falando que o nascimento da igreja foi no terceiro século? Sim, o nascimento da igreja foi no terceiro século, foi a partir daqueles bispos ali que ocorreram depois do primeiro século. Foi o nascimento da igreja, porque igreja não existe na Bíblia. Não existe igreja na Bíblia, porque igreja é isso que você conhece. Então ali, a partir da constituição de um papa pelo príncipe, pelo imperador, ali nasceu a igreja. Sim, nasceu a igreja. Essa igreja é a igreja que você conhece, essa igreja, correto? Então é o nascimento da igreja, que não era a congregação, correto? Uma vez que igreja foi a institucionalização e submissão a uma autoridade eclesiástica, religiosa, por quem foi imposta uma única doutrina, tá? E que os ensinos, na verdade, ficaram misturados com as filosofias pagãs. Primeiramente, temos que falar o significado de igreja. E por que colocaram essa palavra no lugar de congregação, que é, na verdade, a tradução correta dos textos, né? Então, na verdade, os textos originais não dizia igreja, porque igreja é a institucionalização de uma religião. Isso é igreja, tá? Não existe a palavra igreja na Bíblia. Correto? Nós iríamos ceder um espaço para que algumas pessoas pudessem participar, mas tendo em vista que o outro vídeo ficou ruim, né, devido à internet, problema de chuva aqui, então não deu para que as pessoas pudessem entrar aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então sabemos que alguns, na verdade, vão dizer que igreja é a mesma coisa de congregação. As pessoas vão falar, não, Messias, igreja é a mesma coisa que congregação, é a mesma coisa que assembleia. Sendo que na Bíblia, a congregação, na verdade, eram os congregados nas suas casas, conforme os seguintes textos. Primeiramente, o texto de Mateus 18:20, que diz que Cristo havia falado para os destinatários de sua palavra em seu tempo, que o seguinte: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, veja, isso aí não é a igreja, porque a igreja foi a institucionalização diante de um papa. Mas olha só o que o Mashiach falou naquele tempo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali, no meio deles. Mateus 18:20. Reunidos diante do Papa ou em nome dele? Em nome dele. Então, isso que é chamado de igreja não é isso aqui que a Bíblia trata, correto? Mas ele ainda disse em Mateus 10:11-13, e em qualquer cidade ou povoado, né, em que entrardes, indagai quem deles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, ao entrardes onde? Diante do Papa, na catedral, não. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Porém, se porém não o for, né, torne para vós outros a vossa paz. Mateus 10:11-13. Então vocês estão vendo aí que o evangelho ele foi pregado pelos discípulos do Mashiach de Israel e nas casas, e as pessoas permaneciam em suas casas, correto? Isso aí permaneceu assim também no tempo dos apóstolos, quando o evangelho estava sendo pregado lá pelos apóstolos. Mateus 10:11-13, nós estamos vendo aí que não tem nada a ver com igreja. Então a igreja, na verdade, é chamados fora, né? Na verdade, para se reunir na praça com o Papa, com o príncipe,
um comício político. Essa é a verdade, isso é igreja. Igreja é um comício político, onde as pessoas estão ali politicamente reunidas em torno de um bispo. Isso é igreja. Então, como estávamos falando, essas pessoas que iam crendo formaram as congregações que se reuniam na simplicidade de suas casas. Essas foram as pessoas que se reuniam em famílias e depois tiveram os descendentes que no 3º século, Constantino, o imperador, determinou que passassem a se reunir diante de um único líder religioso denominado Papa. E assim permanece até hoje, né? Quantos papas tem aí diante dessas ditas igrejas? Então aqui, na verdade, no 3º século, é o nascimento da igreja, é o que você conhece como igreja, que não era a congregação, uma vez que igreja foi a institucionalização de uma única reunião oficial, né, pelo governo, em submissão a uma autoridade religiosa, por essa autoridade foi imposta uma única doutrina paganizada. Assim foi o nascimento do que hoje você chama de igreja. Você vai falar, não, igreja foi lá antes. Não, igreja, o que você conhece, essa igreja que você conhece é isso aí. Nasceu no 3º século, correto? Então assim foi o nascimento do que hoje se diz igreja. Essa é a verdade. De fato, foi no 3º século. E vamos nas provas históricas. Concílio de Nicéia. No ano 325, Constantino convocou todos os bispos, na verdade, superintendentes, pessoas que lideravam a religião existente. Então, Constantino convocou todos os bispos da igreja em Nicéia, Bitínia, atual Iznik, na Turquia, cidade próxima de Constantinopla, para decidir sobre questões teológico-doutrinárias que estavam afetando a igreja cristã. Entre elas, o quê? A definição da natureza do Cristo, a data da Páscoa, percebe? O dia de descanso dos cristãos e outras leis canônicas. Então, olha aí, isso é a igreja que nasce, né? Então, de acordo com Blaine, 2012, 250 bispos, na verdade superintendentes e líderes, compareceram vindos da parte oriental ou das regiões mais próximas, sendo que apenas 5 vinham do Ocidente. Entre estes estavam 2 diáconos enviados pelo Papa de Roma, incumbidos de apresentar a visão do mesmo sobre o assunto, bem como bispos de Cartago e Milão, cidades cristãs, das mais importantes na parte ocidental do Império. Então comenta o autor que esse grupo não poderia ser considerado representante da igreja como um todo. Todavia, juntamente com Constantino, formaram o Concílio de Nicéia. Foi o primeiro dito concílio ecumênico da história do cristianismo. Vocês estão vendo, né? O Concílio de Nicéia foi convocado por Constantino. O que isso tem a ver com a Bíblia? Nada. O Concílio de Nicéia foi convocado por Constantino a pedido dos próprios bispos. O que isso tem a ver com a Bíblia? Nada. Que queriam por um tempo, que na verdade queriam pôr a termo, né, a uma questão iniciada por Ário, um discípulo de Samosata e presbítero em Alexandria. Paulo de Samosata era bispo em Antioquia e por volta de 260 defendia o monoteísmo, afirmando que, no caso, como eles dizem, Jesus, né, que Jesus era filho adotivo do que eles dizem Deus e que ele não tinha realmente encarnado. Então, essa é a doutrina de Ário, né? Ário, por sua vez, declarava que, como eles falam, Deus Filho não era igual o que eles dizem Deus Pai e não tinham a mesma substância. Alexandre, bispo de Alexandria, não tinha definido bem essa questão doutrinal, o que resultou na excomungação de Ário da Igreja de Alexandria. Este buscou apoio em Eusébio
de Nicomédia e Eusébio de Cesareia. Retornando para Alexandria, Atanásio, diácono da cidade, né, decidiu enfrentar Ário. Em consequência, a igreja começou a se dividir sobre a pessoa do que eles dizem, a pessoa de Jesus Cristo, né? Fluke 2009. Então, meus irmãos, o problema é que hoje a teologia afirma que os pais da igreja foram alguns cristãos que escreveram e exerceram liderança na igreja entre o final do primeiro século, tem nada a ver com a Bíblia, e o final do sexto século, nada a ver com a Bíblia. Sendo dito que provavelmente aqueles líderes chegaram a ter contato com os últimos apóstolos da era apostólica. Tiveram, será? Então, esse período da história da igreja, que vocês conhecem, a história da igreja, não tem nada a ver com a Bíblia. Esse período da história da igreja ficou conhecido como cristianismo. Cristianismo patrístico. Agora, quem fala isso? Cristianismo patrístico. São as cartas apostólicas? Não. São os líderes e teólogos das denominações cristãs que falam isso. E por que o povo que se diz cristão acredita nessas coisas? Devido à ignorância, falta de conhecimento, assim se submetem a esse sistema. Pensam que igreja, essa religião que vemos hoje, é o que trataram os textos do Evangelho, tanto iniciado pelo Mashiach, pelo Cristo de Israel, como os ensinos dos apóstolos, onde a congregação foi edificada verdadeiramente. Quando na realidade, igreja, isso que vemos hoje, nada tem a ver com os ensinos do Mashiach de Israel, nem as cartas dos apóstolos, mas igreja é o que ficou estabelecido pelos chamados pais da igreja. Parecerá por muito tempo estranho falarmos assim, que igreja nada tem a ver com o corpo de Cristo. Não tem. Realmente parece muito estranho e vai demonstrar, nós estamos demonstrando, né, isso aí. Então vai demorar eles entenderem isso, pois essa doutrina está arraigada na mente desse povo que se diz igreja, por 2000 anos de enganos. E por isso é que o tema nosso diz 2000 anos de ignorância sobre a Bíblia na igreja. Mas que igreja? Que igreja? Essa igreja nasceu no terceiro século. Então até hoje, por quase 2000 anos, as pessoas se comportam como se a Bíblia tivesse sido escrita para elas, a Bíblia tivesse sido escrita, né, para elas, e tentam, sem sucesso, reproduzir o corpo de Cristo desde que surgiram os ditos pais da igreja, até nossos dias. Os pais da igreja surgiram, como relatamos nos textos históricos, depois do primeiro século, ou seja, depois do fim da nação judaica. Até ali era a congregação e aquelas pessoas se reuniam na simplicidade de suas famílias. Depois surgiram superintendentes, ditos como bispo, dentre eles mesmos, e dominaram as comunidades. E no futuro, lá no terceiro século, estavam aqueles superintendentes, ditos como bispos, forçando com o imperador Constantino a que fosse realizado um concílio que se diz na chamada história da igreja como o primeiro concílio ecumênico. Mas nós sabemos que essa fala será refutada por muitos, pois eles mesmos vão usar os textos da Bíblia. Eles vão usar os textos da Bíblia, em que o mestre Mashiach de Israel disse em Mateus 16, 18, eles vão usar isso aqui. Pois também eu te digo que tu és Kefas, que tu és Pedro, que está escrito aqui, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Alguns poderiam falar, Messias, como é que você está falando que a igreja nasceu no terceiro século? Se o Cristo falou a minha igreja aqui nesse texto de Mateus 16, 18. Ah, é fácil, né? Porque isso aqui é muito fácil entender isso aqui. Por quê? Se eu colocar aqui escrito no lugar de igreja,
Se eu colocar assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha denominação evangélica. Edificarei a minha denominação católica. Vai ficar escrito, não vai? Vai ficar escrito. Então, aqui, ó. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas quem que inventou essa palavra igreja? Porque igreja foi a institucionalização daquelas comunidades que se chamaram igreja, correto? Então, igreja, na verdade, vem de eclésia, chamados fora. Chamados fora nada tem a ver com a Bíblia, porque as pessoas se reuniam em suas casas. Chamados fora foram chamados para se reunirem permanentemente diante de uma autoridade dita eclesiástica, uma autoridade religiosa instituída por Constantino. Isso que se chamou igreja. Então eles aproveitaram os textos da Bíblia e colocaram que Cristo falou que edificaria a sua igreja. E o chefe da igreja é o Papa. Correto? Então vocês estão percebendo aí a verdade que muitos estão no engano. Então é isso, meus irmãos, é que acontece. Né? Eles usariam esse texto de Mateus 16, 18 para dizer que a Bíblia diz que a igreja foi edificada por Cristo. Mas que igreja que eles falam? Isso aí que foi instituído no 3º século por Constantino. Mas eles ignoram que essa edificação aí, que o Machia falou, foi na doutrina dos apóstolos, lá no 1º século, e não depois do fim do 1º século, quando surgiram os superintendentes, chamados bispos, que dominaram sobre o povo, sendo alguns dentre eles denominados pais da igreja. Mas por que está escrito no texto de Mateus 16, 18, igreja e não seu corpo, sua congregação? Isso que grande parte das pessoas precisa entender, que igreja foi um substituto do vocábulo original, a fim de dar a entender que a Bíblia estava tratando da igreja, que na verdade é essa religião chamada cristianismo que ficou edificada por Constantino, junto com os 250 bispos, que na realidade eram superintendentes, pessoas que dominaram sobre as pessoas, arrebataram as mentes das pessoas que os seguiam. Então, os líderes e teólogos de nossos dias afirmam: essa era patrística teve início com a redação do último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Eles dizem, e a morte do último apóstolo, o apóstolo João. Isso significa que naquele período a liderança, né? A liderança da igreja precisou passar por uma transição. Todos os apóstolos, eles dizem, de Jesus tinham morrido, eles dizem. Mas, como eles dizem, mas Deus levantou pastores, eles falam, e mestres para liderar o seu povo. Mas que Deus que levantou pastores, né? É o Deus mesmo que levantou pastores, não foi o Pai Eterno. Então aqui está o início de todos os nossos problemas atuais referente ao que se diz cristianismo. Eles chamam essas instituições religiosas de igreja. E realmente isso é igreja. Essa convocação para que o povo deixe suas casas, isso é igreja. Essa convocação para que o povo deixe suas casas, a simplicidade de suas famílias, isso é igreja. Esses teólogos continuam suas afirmações. A palavra pai era uma designação comum atribuída pelos crentes àquelas pessoas que ocupavam o ofício de liderança na igreja. Eram os presbíteros, eles dizem, os bispos da igreja antiga. Daí vem a expressão pais da igreja. Não existe pais da igreja na Bíblia. Aí eles dizem, os pais apostólicos, que são Clemente de Roma, foi bispo de Roma. E eles dizem, Inácio foi bispo da igreja de Antioquia, na Síria. E eles dizem, Policarpo foi bispo de Esmirna, o discípulo do apóstolo João. Será que foi? Ele estava exilado, João, né? E eles dizem, os pais apologistas agora. Entre os principais apologistas temos, eles dizem, os mestres da igreja. Justino Marte foi uma pessoa versada em muitas filosofias. E eles dizem, Irineu foi bispo de Lyon e um grande defensor do cristianismo diante dos ataques
do gnosticismo. E eles continuam, Orígenes, eles falam, como pai da igreja também. Nasceu e cresceu no importante centro teológico de Alexandria. Eles também falam os pais teólogos. Os pais teólogos. Atanásio foi exímio defensor da divindade de Cristo contra a heresia, eles dizem, do arianismo desenvolvida por Ário, que alegava que, como eles dizem, Jesus não era, como eles dizem, Deus, mas apenas um ser criado por, como eles dizem, Deus dentro do tempo. Os três capacdócios também eram três ditos pais da igreja. Foram três amigos que tiveram uma participação fundamental na defesa da doutrina o que eles dizem, doutrina da Trindade. Seus nomes eram Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. E eles falam também mais um aqui, ó. Agostinho de Hipona. Foi bispo de Hipona e reconhecido justamente como um dos maiores teólogos da história do que eles dizem cristianismo. História disso aí, né, que vocês conhecem. Mas a questão é que o cristianismo, essa religião atual diz que Shaul determinou a Timóteo a ordenação de presbíteros, e eles usam esses textos. Dizem que Paulo ordenou a Timóteo a ordenação de presbíteros e diáconos, como se tal texto estivesse sendo escrito para pessoas que restaram depois do primeiro século e que tal orientação fosse extensiva também até nossos dias, nessas instituições atuais que são chamadas de igreja. Mas Shaul não estava escrevendo para esses líderes surgidos desde o segundo século, mas Shaul, Paulo, ele estava escrevendo para Timóteo, onde diz, 1 Timóteo 3, 1 a 13, esta é uma declaração digna de todo o crédito, se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja repreensível, o marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem a violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da... Eles colocaram igreja de Deus aqui, né? Como poderá cuidar da congregação do Pai Eterno? Não deve ser recém-convertido a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência, depois, se não houver nada que os desabone, que exerçam um diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo. 1 Timóteo 3, 1 a 13. Imagina, a gente pegar esse texto aqui e aplicar hoje numa reunião nossa e dizer isso aí foi Shaul que determinou para nós. Não é verdade. Correto, meus irmãos? Então a palavra dita como episcopado, né, se refere a funções administrativas, coisas necessárias para atender o povo materialmente. Mas isso aí foi no tempo da congregação, no tempo de Shaul. O episcopado, né, se tratava do bispado e diaconato. Anotou? O episcopado, que quem desejasse boa coisa desejava, era o quê? Se tratava do bispado e também do diaconato. Aí eu pergunto, esse texto foi para aplicação desde o segundo século e até nosso tempo?
Foi? Não foi. É claro que se alguns entrassem na nossa live hoje, na nossa apresentação, eles iriam dizer, não, esse texto aqui que acabamos de ler, Shaul escreveu para nós, sim, Messias. Não escreveu, ele escreveu para Timóteo, e foi para aquele tempo. Então, como falamos no início, precisamos dizer que a Bíblia não é um manual de formas de aplicar nessas associações evangélicas e católicas dogmas em que o povo ficará submetido com líderes sobre eles, denominados bispos ou pastores ou padres. Parece que tem que ser assim, não parece? Parece, mas não é. Não tem que ser assim. Ninguém hoje precisa se submeter a essas coisas. São desnecessárias essas coisas para o nosso tempo. Foge o contexto da aplicabilidade. Mas a maioria interpreta a Bíblia que se deva pregar o Evangelho em nosso tempo ainda, a fim de que outros se arrependam de seus pecados e dizem para ele, né, para essas pessoas que se arrependem dos seus pecados, é chegado o reino do Pai Eterno. Eles consideram, para isso, a ordem do mestre Machia, que disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 15 a 18. Imaginem nós aplicarmos esse texto como se fosse para nós. Então essas pessoas fazem isso. Eles fazem isso. Pregam em nosso tempo e essas pessoas que seguem, né, essa mensagem que eles pregam, se submetem a alguns líderes num lugar que eles alugam ou compram, constroem, e passam a denominar aquilo ali de igreja, para onde todos os crentes, todos os domingos, principalmente, vão com a finalidade de adorar ao Pai Eterno num lugar quando, na realidade, o Cristo disse, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, como? Num lugar construído para adoração? Não. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Eterno é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 a 24. Então, meus irmãos, como o nosso tema é esse aqui, ó, diz 2000 anos de ignorância sobre a Bíblia na igreja. Realmente, o povo prefere viver na ignorância a respeito de um exemplo de textos aos hebreus. As pessoas pensam que é para nós, onde diz, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, o tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10, 24 a 27. Vocês viram o texto que eles usam para dizer que esse texto foi escrito para nós. Esses fiéis dessas associações, chamadas evangélicas, católicas, creem piamente que não devem deixar as associações católicas e evangélicas, quando o texto não trata sobre o nosso tempo nem sobre essas instituições como sendo a congregação que eles não deveriam deixar. Então é só reler para ver o texto que não tem nada a ver com os nossos dias, mas com aqueles dias que estavam se findando, né? Que seria o dia do juízo final que já se deu ali no ano 70 DC. Então deixar a congregação seria o quê? Voltar ao erro. Né? Pecar voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Isso seria deixar a congregação. Voltar às práticas das obras mortas judaicas. Então as pessoas pegam esse texto e dizem, olha, aqui diz o texto que nós não devemos deixar a nossa congregação. Agradecemos a todos, um grande abraço, meus irmãos, até a próxima apresentação, que será sexta-feira, na verdade não 19, mas 20 horas. Um grande abraço, tchau!